Beleza, boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Eu estava ouvindo aqui, em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, um pouco de música africana, que é uma música muito, muito tonal, assim, né? Muito intensa, né? É legal conhecer a cultura, né? Dessa nossa ancestralidade que forma o Brasil, né? Não só o Brasil, mas praticamente toda a América, né? Existe a presença negra de desde os Estados Unidos até a Argentina, né? Não é um fator importante a ser pensado, né? Mas é o seguinte, turma, boa tarde, boa tarde. É o seguinte, eu tenho que explicar para vocês, tenho que dar continuidade à explicação da atividade, né? Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp que está me chamando. Eu estou aqui com a turma do primeiro F, mas esse mural é idêntico praticamente para todos, né? Espera aí, turma, que eu estou meio rouco aqui. Já falei com os terceiros dos anos hoje de manhã, então está um pouquinho cansativo, mas já melhora, tá? Bom, tá aqui, né, essa atividade, tá? É importante que vocês, ao olharem, leiam as instruções, né? As instruções aqui constam 11 tópicos, né? E o primeiro é uma biografia, já falei sobre isso, né? O primeiro item da atividade é uma biografia do Montaigne, que pode ser uma biografia que vocês vão pesquisar na internet, evidentemente, mas não deve ser uma cópia, tá? Então, não deve ser uma mera cópia, mas uma síntese, né? Que vocês possam ir realizando, né? E possam ir, digamos assim, apresentando aquilo que vocês compreendem, né? Da vida do Montaigne, que era um homem bastante ativo, né? Digamos assim. Montaigne, na sua época, ele foi prefeito, ele foi advogado, né? Ele tinha uma atuação intensa, né? E aí ele foi se dedicar a escrever o seu livro, né? Que, como eu falei na aula passada, um único livro chamado Os Ensaios, né? Nos ensaios ele coloca todas as suas considerações sobre a vida e tal, né? Depois, o segundo item é a pesquisa resumida sobre a alteração do calendário, que o Montaigne menciona no começo do seu texto, tá? Ali ele vai falar sobre uma alteração no calendário, quer dizer, houve uma mudança no calendário. O calendário, se não me engano, passou a ser o calendário gregoriano. Isso é uma pesquisa que eu quero que vocês façam também na internet, que não é uma mera cópia. Então, esses dois primeiros itens, olha só, são praticamente pesquisas que vocês farão, né? O trabalho inteiro tem que ter no mínimo 10 linhas, tá? Isso é o mínimo. Máximo é livre, mas também não precisa ser, sei lá, 200 linhas, né? Porque isso aí não vai dar tempo de o professor ler tudo, né? Na sequência, ele fala sobre o tema da razão e da verdade, né? Vai apresentando essa ideia. O tema da persuasão, da verdade e da mentira, né? O que é uma coisa que se convence, né? A pessoa é convencida de algo, mas que não necessariamente é verdade, né? Isso é um tema, né? Depois o tema da invenção, o tópico da invenção, da mentira e do valor próprio da opinião, o valor da própria opinião, né? Que é mais ou menos nesse ponto aqui que nós paramos na aula passada, né? Um pouquinho para frente nós somos disso aqui, né? Mas é um ponto em que o Montaigne fala sobre o valor que ele dá para a sua própria opinião, tá? Então eu vou começar a explicar a partir desse item aqui e vou seguir os demais, né? Eu pretendo fazer essa aula com no máximo 30 minutos. Quero ver se eu consigo avançar mais, porque é a nossa penúltima aula antes da avaliação, né? Então, vamos lá. Aqui, só para vocês verem, né? Nas aulas anteriores, eu tenho aqui algumas tagzinhas, né?
primeira página do texto, tem esse questionamento aqui sobre o tempo, né, que é justamente a primeira pesquisa lá que vocês farão no calendário. Né? Na segunda página, eu tenho essas duas tags importantes, né, que é o questionamento de Montaigne sobre a razão, né, o que ele fala aqui, o que ele fala nessa página sobre razão, né? Então é importante ler o texto atentamente. Nas aulas anteriores eu expliquei, né? E também uma distinção entre saber e perceber. Né? É possível que exista uma distinção entre saber algo e perceber esse algo. Né? Vocês já viram isso no exemplo que eu falei do sorvete, né? Então eu tenho aqui, por enquanto, essas tagzinhas. Aqui nessa página eu achei que tivesse uma tag, mas acho que não tem, né? Então vamos em frente, na página 4, aqui, ó. Aqui tem sim, né? Onde o Montaigne fala de uma psicologia da descrença e da persuasão, né? O que é isso? Essa psicologia da descrença é um pouco assim, quando eu vou contar uma história para outra pessoa, eu posso assumir, eu posso pensar que ela não acredita no que eu estou falando, né? Então, eu vou tentar fortalecer justamente os pontos da minha história que sejam mais duvidosos, por assim dizer, tá? Como aquela história de pescador que eu falei para vocês, né? Eu digo que peguei um peixe do tamanho de um tubarão, né? Algo assim, tá? E eu já tento pensar em aspectos dessa história que mereçam ser, digamos assim, reforçados, para que a pessoa que está me ouvindo, que talvez ela vai desconfiar naturalmente, né? Ela já tem um reforço, né, nesses pontos que eu quero defender na minha história, né? Outro aspecto, outra tag é esse aqui, o exagero ao defender as nossas verdades, né? Aqui o Montaigne fala dessa ideia de alguém que digamos assim, exagera, né? Que se empolga, que se inflama, né, na defesa de suas opiniões. Tá? E aqui, na nossa página seguinte, ele fala sobre essa ideia de opinião versus verdade. Né? Que uma opinião, e que há essa tendência das pessoas de darem opinião. Né? Mesmo quando elas não são consultadas, né? A gente tem um pouco essa tendência de querer opinar, né? E às vezes defender nossas opiniões, sem refletir sobre elas. Né? Então eu preciso refletir sobre nossas opiniões e tentar talvez até aprimorá-las. Né? Bom, então eu tenho por enquanto esses tópicos, né? Eu estava trabalhando, eu queria voltar a esse ponto aqui, tá? Quero reforçar um pouco esse ponto aqui com vocês, tá? Não sei se está bem visível, mas eu quero até ampliar aqui o tamanho da tela para vocês perceberem como esse ponto aqui é curioso, né? Montaigne fala assim, ó, eu mesmo que tenho singular consciência quanto a mentir, né, ou seja, que ele tem uma consciência muito aguda quanto a proferir mentiras, e que quase não me preocupo em dar crença e autoridade ao que digo, né, ao que ele mesmo fala, ou seja, ele não acha que as coisas que ele fala têm que ser tão valorizadas, né? Percebo-me, entretanto, em relação ao assunto que tenho em mãos, que estando inflamado, ou pela resistência do outro, né, se eu acho que o outro está duvidando, eu ainda vou mais, eu me torno ainda mais retórico, digamos assim, né, no calor da minha exposição, né, aumento o tom de voz, faço movimentos, né, isso vocês podem ver em qualquer pessoa, né, desde um religioso até um político, até um técnico de futebol, né, como eu sempre gosto de falar de futebol, tem isso, né, a pessoa gesticula muito, né,
para de certa forma, reforçar aquilo que ela está dizendo, né? O Montaigne, por seu lado, ele afirma que ele faz isso, mas se a pessoa pedir a ele a verdade nua e crua, ele gosta de deixar de lado todo esse exagero, né? E falar aquilo que ele considera a verdade nua e crua, sem exagero, sem ênfase e sem rodeios. Tá? Ele fala que ele tem essa tendência, olha só, a palavra viva e ruidosa, como é a minha ordinariamente, se deixa levar facilmente à hipérbole. Vocês já viram isso, né, em língua portuguesa, é uma figura de linguagem que é o exagero, né? É uma coisa que é essa tendência de exagerar as coisas. Só que quando você exagera uma coisa, você pode estar perdendo a perspectiva da verdade daquela coisa, né? Eu quero falar uma verdade com o seu tamanho real, não aumentar o seu tamanho e nem diminuir, né? E aqui vem o ponto que eu já mencionei, né? Não há nada a que os homens sejam mais inclinados que a dar vazão às suas opiniões, tá? Ou seja, os homens gostam de dar suas opiniões. Tudo bem, é uma tendência natural do ser humano, né? Mas a gente tem que, como filósofos, pensar que essa tendência natural ela pode ser contida, né? Ainda mais que se você está numa multidão, né, que o Montaigne fala aqui, onde os tolos sejam em maior número do que os sábios, né? Então aí tem que ter mais cuidado ainda, né? Bom, passando para a página seguinte aqui, que é mais ou menos onde eu tinha parado, né? Deixa eu trabalhar aqui com esse zoom, né? Então ele fala assim, ó, a primeira persuasão pensada do objeto mesmo alcança o simples. Ou seja, uma primeira história convence as pessoas mais simples. Daí ela se expande aos hábeis sob a autoridade dos números, tá? E a antiguidade dos testemunhos, né? A autoridade dos números aqui, né? Ele está dizendo que o número de pessoas que estão defendendo aquela ideia, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma questão. Não, parece que a Marjorie tinha pedido a palavra. Gostaria de fazer alguma pergunta ou não sei se eu vi errado ali, mas apareceu para mim a mãozinha levantada, não? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, turma? Ou escreve, ou fala, pode abrir o microfone, tá? Não se preocupe. Voltando aqui, então Montaigne diz assim, ó, ele não julga as opiniões pelos anos, né? Uma opinião pode ter décadas, sei lá, pode ter um milênio de idade, e ela pode estar errada, né? Então isso é um primeiro ponto aqui, né? Engraçado essa nova função aqui do Google Meet me fez voltar aqui para a página onde está aparecendo a Marjorie aqui na página inicial. Não sei o que é isso daí, mas a gente descobre depois, tá, turma? Vamos em frente aqui, o tempo é curto. Montaigne fala o seguinte, ó, essa parte aqui é bastante complexa, né? Mas vocês vão entender o que ele quer dizer. Faz pouco tempo que um de nossos príncipes, de quem a gota tirou a beleza natural e uma alegre composição, se deixa tão fortemente persuadir pelos relatos que se fazia das maravilhosas operações de um padre, que por meio de palavras e gestos curava todas as doenças, que fez uma longa viagem para ir encontrá-lo, e por força de sua apreensão, persuadiu e adormeceu suas pernas por algumas horas, de tal modo que tira delas o serviço que tinham desaprendido de lhe prestar há muito tempo. Veja que forma complexa de fazer o relato, né? Se a fortuna tivesse permitido acumular 5 ou 6 dessas aventuras, eles seriam capazes de pôr este milagre no mundo. Achou-se depois tanta simplicidade e tão pouca arte no arquiteto de tais obras que julgaram indigno de qualquer castigo. Como tal se faria com a maior parte das coisas se reconhecesse em seu ninho, vamos ver aqui a tradução
em latim, né? Se reconhecesse em seu ninho, 159, nós admiramos as coisas que nos enganam por estarem longe, né? Nossa vista representa frequentemente assim imagens de longe, estranhas, que se desvanecem ao se aproximar. Né? Nunca a fama corresponde à verdade. Ó, vamos dar uma explicada geral nesse parágrafão aqui. O que aconteceu aqui? O que foi dito aqui nesse parágrafo? Basicamente, ele está falando que um príncipe sofria de uma doença, a doença gota. Né? Eu não conheço essa doença, mas eu sei que ela causa dores, né? Se não me engano, causa dores musculares na pessoa e tal. Né? E com o sofrimento, ele foi procurar, né, um padre que diziam que curava, tá, a doença. Né? Então ele vai procurar. E quando ele vai procurar, e quando ele fala com esse padre, por algum motivo de talvez uma espécie de hipnose ou coisa do gênero, as pernas ficam adormecidas, né? Ele consegue adormecer as pernas. Talvez uma espécie de relaxamento. E como adormece as pernas, ele para de sentir dor. É quase como se fosse uma anestesia psicológica, né? E com isso, o que o Montaigne está dizendo? Se pensava que era um milagre o que acontecia. Mas logo se descobre que não passou disso. Uma espécie de anestesia temporária, né, que não necessariamente curou, né, a doença do príncipe. Né? E se a gente se deixa levar, né, por essa nossa, como eu posso dizer, por esse nosso desejo, né, de encontrarmos a cura para algum tipo de doença que nós temos, é possível que a gente acabe caindo, né, na mão de pessoas que não sejam honestas, né, que sejam até charlatães, né, nos enganando. Tá? Em resumo, é isso, né, que o Montaigne disse nesse ponto aqui do texto. Tá? Não era um milagre real, aquilo que depois se descobriu, né? Mas que se aquele suposto milagre tivesse 5 ou 6 casos, já se espalharia e as pessoas passariam a acreditar que era um milagre. Né? Eu vou prosseguir, tá, gente? Mas se vocês tiverem alguma dificuldade para entender, me interrompam. Tá? É espantoso de que vão os começos e causas frívolas, ou seja, inícios completamente bobos, né? Ordinariamente nascem tão famosas impressões. Isso aqui, como é que eu posso explicar para vocês? É assim, turma. Quando a pessoa está com uma doença, ela corre atrás da cura. Né? E ela pode, inclusive, se deixar enganar por curas que não são verdadeiras. Né? Isso acontece, a gente não pode desvincular digamos assim, o desespero, né, do ser humano, às vezes, por parar de sentir dor, né? Pode levá-lo a vários tipos de curas que não são curas reais, né? Isto mesmo impede a informação delas, pois enquanto se busca causas e fins fortes e possantes e dignos de um tão grande nome, perde-se os verdadeiros. Eles escapam de nossa vista pela pequenez. Na verdade, requer-se um bem prudente, atento e sutil inquiridor em tais pesquisas, indiferente e não preconceituoso, né, para se chegar a alguma conclusão real. Né? Então precisaria ter, vamos dizer assim, uma pesquisa ali sobre o que causou a cura, se é que realmente houve a cura, né, que fosse, vamos dizer, imparcial, né, para averiguar aquilo. Né? Até este momento, diz o Montaigne, todos esses milagres e acontecimentos estranhos se esconderam diante de mim. Tá?
Ele está dizendo que ele não viu nenhum desses milagres acontecer efetivamente. Tá? E aqui ele faz uma afirmação bastante... Bom, deixa eu sublinhar essa parte, porque me parece que é interessante, né? Se esconderam diante dele, né? Ou seja, ele nunca viu. Olhando atentamente, assim, ele diz que nunca viu, né? Mas as pessoas falam, contam, né? Elas contam essas coisas, né? É estranho isso, né, gente? É estranho de se pensar. Eu não vi monstro e milagre no mundo mais expresso que eu mesmo. Isso aqui é uma afirmação bastante estranha, né? Ele mesmo está se considerando na sua monstruosidade. Talvez ele esteja querendo dizer na sua... o fato de ser um milagre, ele mesmo ser como ele é, né? E talvez até atento aos seus próprios defeitos, né? Acostuma-se a toda estranheza pelo uso e pelo tempo. Mas quanto mais eu me frequento e me conheço, mais minha deformidade me espanta. Menos eu me entendo em mim. Isso aqui é bastante curioso também, né? Assim, falando dessa coisa, né, da estranheza, né? O Montaigne está dizendo que ele percebe muito seus próprios defeitos, por assim dizer, né? O principal direito de avançar e produzir tais acontecimentos é reservado à fortuna, né? Ele tá dizendo assim, ó, o principal direito de avançar e produzir esses acontecimentos que ele falou na página anterior, esses supostos milagres, é reservado à fortuna. A fortuna é o equivalente à sorte, tá? Ele está dizendo assim, o acaso, né? Ele não está vendo nada de regular nesses acontecimentos, senão um mero acaso, né? E ele vai contar uma história aqui, vejam só. Passando anteontem em um vilarejo, a 2 léguas de minha casa, eu encontrei o lugar ainda quente de um milagre que acabava de fracassar, né? Pelo qual a vizinhança esteve entretida por vários meses, e começavam as províncias vizinhas a se agitar e a acorrer em tropas de todas as qualidades. Um jovem do lugar, essa história vocês leram já e já sabem, né? Acho que até o Aminadab falou na aula anterior sobre isso, né? Um jovem do lugar brincava uma noite em sua casa de contrafazer a voz de um espírito, sem pensar em outra fineza do que de desfrutar de uma presente tolice. Ou seja, esse rapaz estava simplesmente brincando, né? Estava fazendo uma brincadeira, como se fosse uma espécie de trote ou coisa do gênero, né? Isto tendo-lhe sucedido um pouco melhor do que esperava, para estender sua farsa a mais lugares, ele se associa a uma jovem do vilarejo, totalmente estúpida e simplória. É uma expressão meio grosseira, né? Mas ele está querendo dizer uma moça boba, talvez, né? Que concordou com ele fazer essa espécie de pegadinha, né? E foram 3, ou seja, aparece mais um, né? Da mesma idade e capacidade equiparada. E de prédicas domésticas passaram a fazer públicas. Ou seja, de uma espécie de pegadinha caseira, começaram a fazer isso publicamente, se escondendo sobre o altar da igreja, não falando senão à noite, ou seja, no escuro, e proibindo de levar alguma luz, né? De palavras que se destinavam à conversão do mundo e ameaças do apocalipse, né, o julgamento, pois são assuntos sob autoridade e reverência, das quais a impostura se tapa mais facilmente, eles passaram a algumas visões e movimentos tão tolos e tão ridículos que dificilmente havia algo tão grosseiro comparável à brincadeira de criancinhas. Ou seja, eles foram, vamos dizer assim, exagerando, né? Exageraram na dose da brincadeira e as pessoas começaram a perceber que aquilo era uma pegadinha, né? Todavia, se a fortuna ou a sorte tivesse desejado prestar algum favor,
Quem sabe até onde teria crescido este truque? Né? Com alguma sorte, eles poderiam ter ido mais adiante, né, nessa atividade. Né? Esses pobres diabos estão, a esta hora, na prisão. Ou seja, foram presos. E carregarão, provavelmente, a pena e a tolice comum. E não sei se algum juiz se vingará neles da sua. Né? Isso aqui é um negócio engraçado, né? O Montaigne está dizendo assim, ó, esses garotos, esses jovens, tentaram enganar as pessoas e foram tolos, né? E algum juiz talvez vai se vingar neles por ter sido tolo de ter sido enganado. Algo assim, mais ou menos o que ele está dizendo, né? Vê-se claro nesta aqui que foi descoberta, né? Mas em várias coisas de qualidade equivalente, ultrapassando nosso, deixa eu aumentar aqui, ultrapassando o nosso conhecimento, tá? Eu sou da opinião, isso aqui é muito importante, tá, turma? Eu sou da opinião que nós suspendamos o nosso juízo, tá? Suspendamos nosso julgamento, tá? Tanto para rejeitar quanto para receber. Né? Montaigne está dizendo que em vários assuntos deve-se suspender o juízo, né? Notadamente em assuntos que você não tem certeza, né? Esse ponto aqui eu quero colocar um destaque, tá? Suspender o juízo, né? Significa suspender o julgamento, né? Ou seja, se eu não posso afirmar nem que sim, nem que não, e eu não tenho certeza sobre um certo assunto, é preferível eu suspender o meu julgamento, né? Como vocês se lembram, nas páginas anteriores, o Montaigne fala sobre admitir a sua própria ignorância, né? Mesmo que sejamos, de alguma maneira, chamados de ignorantes ou fracos, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho como decidir sobre esse assunto, e ela é considerada uma pessoa fraca, né? Mas não, ela pode ser simplesmente alguém que está admitindo a sua ignorância e que, de certa forma, não quer tomar uma decisão equivocada. Tá? Engendram-se muitos abusos no mundo, ou, para dizê-lo mais audaciosamente, todos os abusos, olha isso aqui, ó, todos os abusos do mundo se engendram de que nos ensinam a temer professar a nossa ignorância. Né? Isso aqui é uma coisa muito engraçada. Nos ensinam a temer admitir a nossa ignorância. Tá? E de que somos obrigados a aceitar tudo que não podemos refutar. Ou seja, se eu não consigo refutar algo, eu sou, de certa forma, obrigado a aceitar. Mas não é, isso não é, na opinião da filosofia do Montaigne, isso não é correto. Né? Eu posso, como ele diz ali, admitir a sua ignorância. Né? Eu posso admitir a minha própria ignorância. Né? Nós falamos de todas as coisas por preceito e resolução, né? Por aquilo que nos é receitado, por assim dizer. Né? O estilo em Roma, na Roma antiga, dispunha que mesmo que uma testemunha depusesse por tê-lo visto de seus olhos, e que o juiz ordenava de sua mais certa ciência, era concebido desta forma falar. Parece-me. Tá? O que o Montaigne está dizendo é assim, que mesmo quando alguém diz que viu algo, ela deve dizer, parece-me que eu vi aquilo. Gente, isso aqui é muito curioso, né? Eu estou jogando o Among Us, vou falar novamente desse jogo. Eu sei que a aula não é sobre jogos, né? Evidentemente, mas eu tenho jogado, não sei se algum de vocês já jogou, eu tenho jogado com o meu afilhado, né? E meu sobrinho também, tenho jogado com os dois. E ali as pessoas têm essa coisa de ver, né? Tem um impostor no meio, né? Esse impostor vai sabotando, vai matando os demais jogadores. E aí, às vezes, aparece alguém que fala, eu vi
eu vi o tal jogador matou na minha frente. Né? Eu até coloquei o meu nickname desse jogo como matou na minha frente. O meu nickname é esse, matou na minha frente. Porque as pessoas falam. E às vezes aquele que falou isso está mentindo. Né? Ele, na verdade, ele é o impostor. Né? Então, de certa forma, a pessoa que, quando diz algo com muita resolução, pode estar querendo enganar. Né? Montaigne fala que na Roma Antiga eles tinham esse estilo de dizer as coisas com menos decisão, né? E com mais, digamos assim, com mais dúvida. Né? Ele fala, ó, eu amo essas palavras, né? Porventura, de alguma forma, alguns, disse, eu penso, e semelhantes. Tá? Isso aqui, todas essas expressões, vocês podem colocar sob a rubrica da palavra talvez. Né? Vocês poderiam colocar essa rubrica aqui, o talvez. Né? A palavra talvez. Que eu não consigo afirmar algo com 100% de certeza. Né? Eu posso afirmar algo com alguma tendência, né? Mas não que eu possa dizer isso 100% garantido. Né? Aqui ele fala também uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, ó, onde é que tá? Deixa eu avançar rapidamente aqui. Eu, se tivesse que educar crianças, eu lhes teria posto em suas bocas essa maneira de responder, inquiridora, ou seja, que vai perguntar, mas não resolutiva, né? Essa forma mais filosófica de se expressar, né? Não afirmando algo com certeza, porque nós não temos certeza. Né? E se pensar bem, talvez a gente não tenha certeza de nada. Talvez a gente só tenha certeza de que não temos certeza. Né? A única certeza seja essa, talvez, de que a gente não tem certeza das coisas. E que, portanto, mais honesto seria nós usarmos um vocabulário menos peremptório. Né? O peremptório é aquele cara que fala, não, é assim ou é assado, é 8 ou 80. Não, a coisa pode ser talvez um meio termo. Né? Então ele vai falando isso, né? Que ele sugeriria, né, para as crianças essas expressões menos resolutivas e mais perguntativas. Essa palavra acho que nem existe em língua portuguesa, né, turma? Nunca contem para professor de português que eu falei isso. Mas inquiridora é como se fosse isso, alguém que está mais perguntando e investigando como um detetive do que afirmando, tá? Ele fala que, assim, eles guardariam forma de aprendizes aos 60 anos, né? Uma pessoa com 60 anos ainda se considera um aprendiz como vocês, que tem 15, do que fazer de conta que é um doutor aos 10. Né? Às vezes a pessoa age como se ela fosse um doutor com 10 anos de idade. Né? E o Montaigne quer inverter isso. Ao invés de você se fazer passar por um doutor de 10 anos de idade, é preferível você ir até aos 60 como um aprendiz. Tá? 60, 70, a vida adentro. Né? Ó, ele fala assim, ó, a admiração é fundamento de toda a filosofia. Né? A admiração é você se perguntar como é aquilo, como que aquilo se torna aquilo daquele jeito. Né? Como essa vida é isso que ela é. Né? A pesquisa, o progresso, né? A ignorância, o limite. Tá? Então a pesquisa é o progresso. A pesquisa é o progresso para quem mantém a sua mente aberta. Né? E a ignorância é o limite para quem já mantém sua cabeça fechada, tá? E já tem como se fosse um veredito final sobre as coisas. Né? Evidentemente que há uma ignorância forte e generosa que não deve nada em honra e encorajem a ciência. Ignorância para a qual
não há menos ciência do que para conceber a ciência. Isso aqui, ele está falando o seguinte, ele está falando que é aquela pessoa que reconhece a sua ignorância. Né? Eu lembro que eu dei uma aula sobre Sócrates, a apologia de Sócrates, onde eu expliquei, né, por que Sócrates tem a sua frase famosíssima, né? Eu vou colocar uma tag aqui, né? Só sei que nada sei. Ops, um minuto, pera lá. Só sei que nada sei. Essa é a famosíssima, né, frase socrática e que, de certa forma, está colocada aqui. Né? Vou colocar desse outro lado, mas é a frase socrática. Tá? Isso aqui é uma afirmação do Sócrates. Né? O Montaigne não fala exatamente isso. Né? O Montaigne vai falar uma coisa um pouquinho diferente, mas muito próxima. Né? Deixa eu criar uma tag para o Montaigne, seria a seguinte. Tá? Seria essa a afirmação. Deixa eu colocar aqui. Que sei eu? Eu vou colocar com 3 pontos de interrogação, tá? Para que fique bem claro, né? Que é uma pergunta. O que eu sei realmente? Né? Tá? Então, quando ele faz essa pergunta, ele está, de certa forma, ajudando no progresso da ciência, porque ele está admitindo a sua ignorância. Né? Alguém que já sabe tudo, ou que pensa que sabe tudo, não vai avançar cientificamente, não vai progredir. Né? Chegamos finalmente ao ponto que o Aminadab mencionou na aula passada e que foi a última coisa que eu falei. Inclusive eu recomendei 2 filmes que são bem divertidos, não sei se alguém assistiu, tá? Sobre os impostores, né? Pessoas que se fazem passar um pelo outro, tá? Eu vou avançar porque já está há muito tempo, né? 43 minutos de aula, já extrapolei de novo, então eu vou pular isso aqui porque eu já falei na aula passada, né? Mas basicamente eram 2 homens que se faziam passar um pelo outro, né? E que enganaram muita gente, né? E o juiz condenou a forca, condenou a morte, né? Foi essa a pena que eles foram condenados, né? Eu não sei se é tão grave assim, depende talvez do que eles tenham feito, né? Mas o Montaigne está dizendo, né, que talvez não fosse uma coisa assim tão grave. Ele fala aqui desses aeropagitas, né? Os aeropagitas eram um tribunal lá em Atenas, no século IV a.C., que eles não tinham condições de decidir uma questão lá. Eles falaram, voltem daqui 100 anos. É claro que as pessoas que estavam envolvidas naquela questão já estariam mortas dali 100 anos, né? Então, um pouco isso, né, que o Montaigne está sugerindo, né? Pressionados por uma causa que eles não podiam desvendar, ordenaram que as partes voltassem dali 100 anos, né? Maluquice total. Às vezes não se pode tomar uma decisão sobre um certo assunto, né, e é preferível talvez não tomar uma decisão, né? Olha, aqui o Montaigne começa a falar sobre esse fenômeno da sua época. Né? Ele fala assim, as feiticeiras de minha vizinhança correm perigo de vida, sob a opinião de cada novo autor que acaba de dar corpo a seus sonhos. Né? Vocês sabem que durante a Idade Média as feiticeiras e bruxas eram queimadas e tal, né? Acho que a gente não precisa nem ser católico, religioso, ou cristão, ou coisa assim, para ser contra que uma pessoa seja queimada, né? Não faz sentido, né? Às vezes uma feiticeira, uma bruxa, até essa palavra bruxa, né, que adquire uma significância tão pejorativa, né, para dizer, até às vezes para ofender uma pessoa, nós usamos essa palavra, né? Mas não caberia uma coisa assim tão drástica, né? De queimar uma pessoa, matá-la, né? Sei lá, como se fazia naquela época, né? Para acomodar os exemplos que a palavra divina nos oferece de tais coisas,
certos e irrefragáveis exemplos e ligá-los a nossos acontecimentos modernos, já que nós não lhes vemos nem as causas nem os meios. É necessário outro engenho que o nosso. Tá? Pertencem, por acaso, só a este todo-poderoso testemunho nos dizer, este é, e aquele lá, e aquele lá, e não este outro. Ó, Deus deve ser crido a respeito disso. É verdadeiramente justo, mas não um de nós que se impressiona com sua própria narração. E necessariamente ele se impressiona se não é insensato. Seja se emprega em relação ao outro, seja contra si mesmo. Tá? Bem complexa essa afirmação, né? Basicamente, eu poderia voltar ao ponto que o Montaigne falou lá no começo, na primeira aula, né? Onde o Montaigne fala: o único que conhece a causa de tudo é Deus. Né? Então, quando ele está mencionando aqui essas condenações peremptórias das bruxarias, das feitiçarias, ele está dizendo que é como se os humanos estivessem assumindo uma posição de Deus. Né? Turma, alguma dúvida até aqui? Eu já estou chegando, passando muito do meu limite de tempo, né? Eu já cheguei na página 9, portanto, faltam, então, 5 páginas para eu concluir. Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais para frente. Acho que eu vou um pouquinho mais, né? Vocês concordam? Avançarmos um pouquinho mais, turma? E assim eu quero, talvez, incluir até a página 10, sobrando, portanto, só 5 páginas para nossa última aula. Se alguém precisar sair, não tem problema, tá? Ele diz assim, ó, eu sou pesado e me atenho um pouco ao sólido e ao verossímil, evitando as antigas reprovações. Né? Vamos para o latim. Os homens são induzidos a acreditar no que não compreendem. O espírito humano inclina-se a crer mais facilmente no que é obscuro. Né? Então, é possível que o ser humano até acredite mais naquilo que ele não compreende. Eu bem vejo que se encolerizam, ficam bravos, né? E me proíbem de duvidar disso, sob pena de injúrias execráveis. Né? Ou seja, é possível que a pessoa não queira duvidar de algumas coisas que lhe são afirmadas porque tem medo, né, das punições advindas da sociedade. Né? Mas ele fala assim, ó, pela graça de Deus, que ele é uma pessoa crente em Deus, né, minha crença não se manipula a socos. Tá? Que eles censurem, que acusem de falsidade sua opinião. Eu não a acuso senão de dificuldade e de audácia. E condeno a afirmação oposta do mesmo modo que eles, mas não tão imperiosamente. Tá? Quem estabelece seu discurso por intimidação e coerção mostra que nele a razão é fraca. Tá? Ou seja, a razão não se deve dobrar à força. Né? A razão não se dobra à força. Tá? Isso aqui é um ponto importante, né, que eu quero mencionar para vocês. Né? Vou deixar como uma tag aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Para uma altercação verbal e escolástica que tenham tanta aparência quanto os seus contraditores. Né? Ou seja, não julgamos uma verdade pela sua aparência, podemos até colocar lado a lado, né, as afirmações opostas com a mesma força de aparência, mas na consequência efetiva que tiram dela. Esses últimos levam muita vantagem. Para matar pessoas é necessário uma clareza, no mínimo, luminosa e nítida. E nossa vida é demasiado real e essencial para garantir essas ocorrências sobrenaturais e fantásticas. Tá? Quer dizer, nós não temos essas certezas, né, para proferirmos
sentenças tão peremptórias, né? Quanto a drogas e venenos, eu os coloco fora de minha conta. São homicidas e da pior espécie. Entretanto, ainda assim, se diz que não se deve sempre se ater à própria confissão dessas pessoas, pois se viu-se, por vezes, acusarem-se de haver matado pessoas que se encontravam sãs e vivas. Montaigne aqui está falando até mesmo de procedimentos que eram usados na época dele, de embriagar os acusados, né, e obter a confissão de crimes por meio dessa situação, né? Ou seja, se acusava alguém e no interrogatório você drogava essa pessoa e ela, às vezes, até confessava algum crime. Em alguns casos, chegou-se a confessar assassinato de pessoas que estavam vivas, né? Para se ver como esse método não é nada seguro, né? Turma, vou parar aqui então, já fui longe demais, né? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa aula? Eu tenho certeza que na semana que vem eu vou concluir, faltam poucas páginas, né? Então, e aí eu creio que ao concluir teremos uma compreensão geral muito melhor do texto e do que o Montaigne quer afirmar. Tá bom, meus queridos? Vou concluir aqui então a gravação. Um abraço a todos. Estou à disposição até às 18h20 para tirar dúvidas.